Se eu falei para você que hoje eu desbloqueio, eu vou investir minha energia máxima, eu dou o meu melhor, eu prometo. Eu vou mexer com a sua cabeça, eu vou mexer com as suas crenças, e eu quero que você coloque algo no seu coração. A primeira coisa, se você quiser acessar a frequência que eu vim oferecer para vocês, tirem duas coisas da cabeça de vocês: ganância e ambição. Ganância e ambição. Pablo, por que eu tenho que tirar? A ambição, eu troco pessoas, parece que são legítimos o tempo que eu estou trocando com elas, para conquistar algo para elas. Todo ambicioso faz isso. O ambicioso fala, eu vou construir uma casa, e para isso eu tenho que deixar meus filhos por longo tempo de distância, e aí o que acontece? Quando você consegue comprar aquela casa, porque a sua ambição funciona, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão mudar para outra cidade. O que vocês precisam saber? A ambição não vai fazer você cumprir o propósito. É muito mais leve você entender que você precisa ativar uma visão aí dentro. Pablo, e a ganância? É quando você troca tudo por dinheiro. E a ambição é quando eu troco pessoas por coisas, por mais legítima que seja. Pablo, como assim por mais legítima que seja? Para fazer algo pelas pessoas que você ama. Muitos de vocês deveriam passar 1 ou 2 ou 3 anos de aluguel, morando bem próximo do lugar que vocês estão produzindo, trabalhando ou empreendendo, para passar mais tempo com seus filhos, porque de todos os casos, o que a gente está construindo é para eles, é para o seu cônjuge. Só que as pessoas foram doutrinadas de forma errada, nós no caso. Você pergunta para um, que faculdade você vai fazer? A pergunta, eu fiz essa pergunta, eu fui doutrinado a fazer isso. Esse negócio dá dinheiro? Paulo, não estou entendendo nada. Você está falando que vai desbloquear nossa mente, e está falando, já começou, o primeiro código que você está dando é não ser ambicioso, mas meu pai me ensinou a ser ambicioso. Eu tenho uma pergunta para vocês, vocês querem ter o resultado dos pais de vocês? O povo que saiu do Egito, para quem não sabe, os pais ficaram para trás, longe de ser desonroso, porque o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é o quê? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é obedecer tudo que eles falam, nem é imitar eles e nem fazer a faculdade que eles querem. Fala todo mundo assim comigo, honrar é aceitar como eles são. Alguns de vocês só vão passar para a fase adulta emocional, muito melhor assim. Realmente. Uau. Então me fala uma coisa, Pablo. Começa contando com você. O que fez você desbloquear essa mente sua milionária? Escuta. O que eu estou oferecendo para vocês não é o fim da vida de vocês. É para tirar vocês da onde vocês estão. Certa vez eu estava correndo o Campeonato Brasileiro de Rally. O Nésio estava comigo de copiloto. Furou o pneu. Minha equipe não colocou o macaco extra, estava faltando um macaco e estava faltando uma parafusadeira. E aí o Nésio é um dos caras mais bravos que eu conheço. Ele olhou para aquilo e falou: cara, o que nós vamos fazer? Não dá para desparafusar essa roda. Eu falei: cara, vamos dar ré com esse carro e vamos deixar ele pendurado no ar. A roda já não precisa do macaco. E vamos pegar alguma coisa para tirar isso. E não dava. E aí eu olhei para o Nésio, um calor infernal, a gente estava fazendo uma excelente prova, era só trocar o pneu que furou. Sabe o que aconteceu? O Nésio assim, ó, o que nós vamos fazer? Eu falei isso para ele, ele ficou assustado. Eu falei: Nésio, a minha mente é de trilhão, não tem como um pneu de um carro, a falta de um macaco e a falta de uma porca, de um parafuso aqui, não tem como esse negócio me parar. Ele ficou tão chocado, ele olhou e falou: mente de trilhão? Eu falei: eu vou caçar algum recurso dentro desse carro e eu vou arrumar um jeito de tirar esse parafuso. Você sabe o que aconteceu? Eu fui passando a mão no carro todinho e eu falei: não tem como, esse carro não é maior que eu, essa porca vai aparecer e se não for ela vai ser outro. Aí eu achei um macaquinho que não dava para erguer ele, colocaram um macaco pequeno. Eu peguei esse macaco e fui apertando até dar tração na porca. O Nésio olhou e falou assim: isso é um absurdo. Como que você viu isso?
Fala assim comigo, ó. A mentalidade de riqueza começa com um código: escassez de recurso, disponibilidade para novas ações. Quando eu não tenho os recursos, o que vai acontecer? Eu tenho uma mente que cria soluções, que dá passos para criar a solução daquilo. Só que você só sabe tirar a roda de um jeito. Os maiores CEOs do mundo, eles passam por testes, não por currículo, mas para saber a capacidade dele de desenrolar em coisas absurdas. Certa vez uma companhia foi investir no Airbnb. O Airbnb hoje que vale bilhões. Eles estavam sem dinheiro no caixa e aconteceu um milagre. Foi lá uma grande companhia, ouviu, falou: cara, eu não vou investir em vocês. E aí na hora de ir embora, a galera do Airbnb entregou uma caixa de tipo de sucrilhos para ele. Ele cata essa caixa de sucrilho, está saindo: o que é isso aqui com a marca do Airbnb? O que tem a ver sucrilho? Ele falou assim: a companhia está sem caixa e nós estamos nos desenrolando para fazer caixa, porque nós acreditamos nesse negócio. O cara sai com a caixa e fala assim: mano, qual que é o cheque? Quanto vocês precisam nessa empresa? Aí a galera: mas por quê? Simples. Vocês acreditam tanto nisso que vocês começaram a fazer outras coisas. O que sucrilho tem a ver com hotelaria? O que sucrilho tem a ver? Vocês começaram a fazer, desenrolar outras soluções para trazer o dinheiro para o caixa. E não é o sucrilho que conseguiu. Vocês me chamaram a atenção, porque se eu investir em empresas como vocês, eu tenho certeza que vocês vão dar tudo o que vocês têm. Vocês vão até enfiar a marca de vocês numa caixa de sucrilhos. E aí pegaram o cheque, nem precisa contar o final da história. A maior empresa de hotelaria do mundo, sem ter um único quarto de hotel, porque é o que eu vou explicar para vocês. Não é só motivacional, não é só ficar falando que vai, não é ficar falando que vai, é ter certeza que já foi. Fala assim comigo: já é. Sabe o que acontece? Cadê aí? Quantos por cento? 41% é a primeira vez que está aqui. Seja muito bem-vindo. Suspende seu julgamento em relação ao que está acontecendo e aprenda. Você vai conseguir reter muita coisa boa. Segura aí que você vai ouvir. Presta bem atenção. O grande segredo de quem tem a mentalidade rica é de alguém que não importa se tem pouco recurso, porque a pessoa é o próprio recurso. Ela que administra todas as coisas. Às vezes te falta algo e aí você fala: eu não consigo. Essa palavra não existe numa mentalidade que é rica. O que eu preciso fazer então? Eu preciso testar possibilidades. Fala assim comigo: eu preciso abandonar as tentativas. Então fala o drive, todo mundo na internet escreve assim, ó: quem tenta, não consegue. Ah, então o que eu ponho no lugar? Você vai anotar. Quem está anotando aqui presencialmente? Gostaria que vocês anotassem. Você vai anotar assim, ó: trocar tentativa por teste. Por quê? Tentar é o ensaio da ação. Testar não, é eu sair em campo, descobrir o que está acontecendo, fazer uma coleta de dados, ajustar e progredir. O piloto do helicóptero, ele falando: eu vou tentar passar ali naquela colina. Eu falei: Deus me livre, quero ouvir você falar isso nunca mais. Aí ele: está errada a palavra? Eu falei: tá, as palavras conhecem os resultados, a gente não tenta, a gente vai testar, configurar, coleta os dados e nós vamos continuar progredindo. Pablo, por quê? Porque quando você fala isso, talvez você não saiba o peso do que você está falando. A tentativa na mentalidade nossa, na nossa cultura aqui no Brasil é: eu só falei que vou, mas não vou fazer, mas só para te falar que eu ensaiei fazer o negócio. Fala todo mundo assim: a tentativa é um ensaio para a ação. E quando você começar a perceber isso, quando vocês começarem a perceber isso, o que vai acontecer? Que uma simples troca de um drive já começou a percorrer uma grande rodovia da sua vida. Aí, por exemplo, eu falo para você: vamos ter uma mente milionária. Aí você fala: eu topo. Você topa ou não? Sim ou não? Você que está aí na internet, topa ou não? Escreve: topo. Então tá bom. Acaba com essa mentalidade de miséria de falar que você perde. Como assim perder? Vamos todo mundo falar: nós vamos ensaiar, porque isso aqui agora nós vamos rolar agora vocês vão saber o que vai acontecer. O desbloqueio. Segura aí que nós vamos aquecer seu cérebro.
Quem veio aqui para desbloquear? Levanta a mão, deixa eu ver. Então deixa eu dar uma balada no sistema, que aí você vai dar uma aquecida certinha aí, presta atenção. Fala assim comigo, todo mundo em uma só voz. Eu nunca perco. Respira. Fala assim, ou ganho, ou aprendo. Eu estava com uma amiga agora que fez um investimento errado de $1 milhão. $1 milhão, sabe que é 5 milhões de reais, não sabe? Ele foi no método IP, ele estava lá na minha casa agora. Ele fez o método IP, e aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu conectei com uma pessoa que tem uma ligação com esse negócio aí, que seu mal sucedido, que eu posso te ajudar a rever essa questão. Aí ele estava encostado na sala do meu escritório, fica dentro da garagem, e falou assim, eu já perdoei o cara. Aí eu olhei para ele e falei, mas como? Você investiu esses dias $1 milhão no cara. Aí ele falou que ele estava me fazendo mal, Marçal. Eu olho para aquilo e não tenho mais nenhuma palavra para o cara. Porque o normal é você persuadir a pessoa, cara, você é próspero mesmo? Sou, esquece essas coisas, vamos para frente. Não, as pessoas são doutrinadas a não esquecer de nada, a serem como o elefante. O elefante é o animal mais poderoso, que tem a melhor memória do reino animal. Vocês sabiam disso ou não? O elefante, ele é maravilhoso para lembrar. E para prosperar eu tenho que te falar algo, você não pode ser como o elefante. Esse cara não para de prosperar, você acredita? Ele falou, eu não vou ficar mais lembrando disso, está perdoado. Eu fiquei chocado. Por que eu fiquei chocado? Porque eu vi como ele estava quando eu falei com ele no começo do ano. E eu tinha falado para ele, cara, eu só tenho uma coisa a te dizer, você é muito próspero. Deixa essas coisas para trás e foca no que tem para acontecer ainda. Nós vamos crescer, nós vamos explodir. E ele me deu um recado hoje, com a cara assim, ó, não estou preocupado. Eu já perdoei, esqueci isso e vamos continuar avançando. É por isso que não para de prosperar. Fala assim de novo, eu nunca perco. Ganho ou aprendo. Sabe o que é mais engraçado? Certa vez eu fui agredido fisicamente dentro do grupo Oi Brasil Telecom. Eu estudava direito. E eu lembro de todo mundo falando, Marçal, é a hora de você ganhar $1 milhão de indenização. Aí eu falei, é o que todo mundo faria? Aí todo mundo faria. Você tem 140 testemunhas. Isso não pode acontecer. Eu falei, todo mundo tomaria essa decisão? Todo mundo. Falei, então eu estou fora. Eu vou conquistar o coração dessa pessoa que me agrediu. Aí todo mundo, você é masoquista, você tem síndrome de Estocolmo, você é isso, você é assado. Posso te falar uma coisa? Com humildade, vocês aceitam falar? Vocês me aceitam do jeito que eu sou ou não? Uma mentalidade de rico, não fica julgando ninguém. Aquilo que os meus professores de direito, aquilo que os meus amigos, aquilo que todos falaram para eu fazer, e pede uma indenização da companhia de $1 milhão. Fala a verdade, com a cabeça que você tinha até ontem, você ia pedir indenização, sim ou não? Pois é, mas todos falaram que pediriam. Vocês querem ouvir de verdade ou não? $1 milhão é esse Patek Philippe aqui no meu braço. Vocês não vão ficar abalados com isso não, né? Isso aqui chama Patek Philippe. Esse Patek Philippe está no meu braço agora, custa $1 milhão. Sabe o que significa isso? Isso não é para vanglória, é para você entender o seguinte, todos esses conselheiros teriam pegado esse dinheiro e acabado com tudo. Sabe o que eu fiz? Eu conquistei o coração dessa pessoa. Se eu falo que estou vendendo um e-book de R$ 9,90, todo mundo sabe que fez $1 milhão, sim ou não? Aí você olha para o relógio do cara, $1 milhão. O carro mais barato na garagem do cara, $1 milhão. O que é $1 milhão? 2,5 kg de peso numa balança. Vamos diminuir o que é esse negócio de $1 milhão na sua cabeça. Pega quem está em casa vai pegar 2 sacos de feijão. Ô Marcos, eu te pedi para trazer saco de feijão, acha aí o saco de feijão que eu pedi. Eu vou trazer para você ver, 2 sacos de feijão e meio. É $1 milhão. Fala assim, $1 milhão. Tem o peso de 2 sacos de feijão. Tá? O que eu tenho a ver com isso, Pablo? Eu vou te falar o que você tem a ver com isso. Você precisa tomar as decisões certas e engolir os sapos certos.
Vários de vocês só ficam nesta onda. Eu fiz direito, a faculdade de direito. O que era o normal? Ouvi meu professor de direito trabalhista falando: Marçal, essa companhia, ela vai te pagar R$1 milhão. Eu falei: interessante. Só que eu tenho um problema. Eu não gosto de ouvir conselho de tolo. Existem os P's programadores. Vocês querem anotar o código ou não? Vamos fazer a lista então, anota. Quem programou você? Eu vou fazer essa pergunta no final. Primeiro eu vou passar a lista. Olha os P's programadores da sociedade: pai, padre, pastor, padrasto, professor, político. Alguém quer me ajudar? Parente. Quem mais? Professor. Meu Deus do céu. Padrinho. Não é possível não vão chegar no 10, né? Não temos essa capacidade não. Já falei. Patrão! Uma salva de palmas, o patrão! Achamos. O que aconteceu? Fala assim: tomar cuidado com os P's programadores. Pablo, eu estava pensando aqui, seu nome é P também. É, mas é o P desprogramador, é o contrário. A pergunta que eu falei que eu ia deixar para o final, quer pegar agora ou não? Aí você vai ver se eu sou o programador que você está procurando ou não. Quer ouvir ou não? Presta atenção. Esses são os P's programadores, achamos 10. Presta atenção. Ó. Tem um programador que tem... Depois eu falo disso. Escuta aqui. Olha aqui. Presta bem atenção. Todos esses 10 que eu falei aqui, de patrão, político, professor, parente, padrinho, pai, padrasto, é gente demais. Na sua vida, eu estou falando na vida dos outros não, na sua. Eles têm uma mentalidade de riqueza, de prosperidade e de sabedoria. Eles têm um resultado que você está afim de ter na vida, sim ou não? Então parou, a maioria absoluta é não. É primo, olha o pessoal ali ó, colocando na internet. É primo, é puxa-saco, é muita gente com P. Cuidado com os puxa-sacos, eles destroem você. Parentes, meu Deus do céu. Você quer, ó, presta atenção. Você quer comprar carne, você já conhece essa, não conhece? Vai no açougue. Quer comprar remédio, vai na farmácia. Quer comprar pão, vai na padaria. Quer pôr combustível, vai no posto. Você quer aprender riqueza, vai na onde? Na escola? Vai aonde? Não é no Pablo não. Não foi o Pablo que criou a riqueza. Pablo não é um cargo. Vai andar com o rico. Pão faz na padaria. Não, vamos abrir o coração. Fala assim: eu abro meu coração. Fala. Vamos lá. Fala assim: eu abro o meu coração para aprender e ressignificar. Então vamos lá. Fala assim comigo: quem aprende não depende. Então tá bom. O que você está aí até agora? Você depende desses 10 P's. Você depende desses 10 P's no mínimo. Tem um retorno aqui que está alto aqui. Eu acho que são as televisões. Baixa aqui o volume delas para mim, por favor. O que é essa dependência emocional? O Marcos Paulo. Todo mundo conhece o Marcos Paulo aqui? Seguinte. O Marcos Paulo, quando eu chamei ele para montar uma grande empresa... Os pais dele, inclusive, estão aqui de São Paulo. Ele é de Goiás também. Os pais dele chegaram hoje. O pai dele é um dos caras mais bem controlados e administrador de recursos. Só que o pai dele está numa crença na cabeça dele. O Batistão é um cara fenomenal e produziu muito bem os filhos. Treinou muito bem. Só que na limitação dele falava o seguinte: Deus me livre de empresa grande. Dá trabalho demais. Controlar muita gente, é difícil.
O que aconteceu? Um dia eu chamei ele, cara, tá na hora da gente guinar esse negócio. O Marcos, Deus me livre. Eu falei, cara, precisa de muita gente. Nosso primeiro lançamento digital, sabe quantas pessoas tinham? Eu e ele. No segundo tínhamos 3. Mais um filmmaker, eu, o Marcos e um filmmaker. Sabe o que aconteceu? Ele não queria contratar a gente. Eu, cara, você precisa ser desbloqueado. Ele, não, Marçal, você viu o que a gente fez aqui, cara, dá para ir levando desse jeito. Eu falei, cara, você não está entendendo, tem alguma coisa errada dentro de você. E ele não sabia. E aí foi, pode colocar o feijão aqui, ó, ô Thiago Rocha, obrigado. E aí a gente foi fuçando, até que eu achei a crença. Aí ele falou, foi do meu pai. Uma pergunta para todos vocês. O pai do Marcos fez de maldade? De maneira nenhuma. O pai do Marcos é multimilionário. O pai do Marcos vive de renda passiva, tem muitos aluguéis, viaja um mês sim, um mês não. Aí você fala, a mentalidade dele é boa. É boa para aquilo que ele construiu no sistema de crença dele. O que ele fez? Ele já muito cedo já não tem uma grande empresa. Ele construiu os ativos e saiu do jogo. Só que o Marcos, ouvindo isso, Marcos nasceu para romper as barreiras dos pais dele. Fala assim comigo, todos vocês, fala assim, eu nasci para ir mais longe e romper as barreiras dos meus pais. É pedir demais isso para você? A maioria de vocês não deixa os seus pais dormirem, vocês sabem disso ou não? Filho que não prospera dá treta na cabeça do pai. Nós vamos desbloquear hoje para abençoar seus pais. Porque você vai prosperar sua mãe, nossa, sua mãe, até na padaria ela vai falar de você. Fala, nossa, meu filho é próspero demais. Escuta, você consegue entender que a maioria dessa engenharia que está na sua cabeça de crenças são coisas que não quiseram colocar aí dentro, mas foi isso mesmo. E você percebe que depois de começar a ouvir coisas, a sua cabeça começa a mudar absolutamente. Vocês percebem ou não? E aí dá vontade de continuar com essa mentalidade? Sim ou não? De maneira nenhuma. Quantas mil pessoas tem aí? Que eu estou vendo no YouTube, só no YouTube tem 103 mil. 117, está quase batendo, em todas as plataformas está batendo 130 mil. Uau! Muito bom. Vocês que estão assistindo, eu quero pedir um favor para vocês, uma sensibilidade de salvar mais um brasileiro. Salva um brasileiro aí agora, mandando essa live para mais uma pessoa, ou para mais 3. Você que está no Instagram, só no Instagram tem 30 mil pessoas. Clica aí no aviãozinho e envie essa live no aviãozinho. Chama umas 12 pessoas. É uma aula magna, não é live não. Isso aqui vai rolar um desbloqueio daqui a pouco. Você fala, você está doido? Eu vou explicar para você. A última vez que eu fiz isso foi em fevereiro de 2020. Até hoje eu fico ouvindo os frutos do dia que aconteceu isso. Então você segura bem aí, porque vai rolar um negócio meio assustador. Eu queria todo mundo escrevendo aí em todas as redes. TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. Escreve assim, ó, o desbloqueio vai ser assustador. Eu vou me expor um pouco. Né? Quem me conhece sabe que é um pouquinho expositivo, mas eu topo. Eu já assumi minha relação com vocês. Eu não estou nem aí. Você sabe o que faz você não tomar decisões? Medo. Fala assim, o medo é uma fé negativa. Não existe energia que não é aproveitada, você tem que saber disso. Eu vou te mostrar algo aqui, você vai escrever. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou te mostrar aqui agora o que é esse negócio de ter que tomar uma decisão na vida. Quantos aqui, nesse ambiente, já passaram, estão cumprindo hora extra num tal de CLT e já quer sair de lá? Levanta a mão. O pessoal que está filmando já dá um zoom e manda para o patrão de cada um deles. Aí você, não. Tem gente que está assim, me socorre. Vamos aprender um negócio? Fala assim, ó, não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. Espera aí, me explica. Explico.
O mercado está bom, sim ou não? Não está. Te explico. Você sabe por que o mercado não está bom? Porque a tal das 20 mil famílias, 20 mil, que tem patrimônios acima de 20 milhões de reais no Brasil, eu não estou encontrando uma que está satisfeita. Não achei nenhuma até agora. As 20 mil, pouco mais de 20 mil, não é só isso, não tem mais que isso, tá? Que tem mais do que 20 milhões de reais em patrimônio, todas deram um passo para trás, 2 ou 3 passos. Alguém pergunta por quê? Desconfiança no mercado. Não é que estava dando errado o mercado estava indo muito bem. Aí eles começaram a desconfiar e fica generalizado. Qual que é o problema? Quando esse grupo, o pequeno grupo dos multimilionários do Brasil começa a retroceder. Eles não investem. Então coisas que deveriam estar sendo aceleradas começam a ser pausadas, canceladas e às vezes até estornadas. Não vamos fazer, eu quero meu dinheiro para trás. Eu estou ouvindo isso o tempo inteiro nas mesas. Essa retração, ela não acontece de imediato. Eu comecei a perceber isso no final do ano, quando eu fui vender um carro, e aí veio uma pessoa, troca esse carro numa casa. Eu tenho uma casa num condomínio de 3 milhões, igual esse carro seu. Eu falei, não quero saber de casa e condomínio não. Eu quero é o dinheiro. E aí chegou uma outra pessoa, eu te dou 3 carros. Aí veio a terceira pessoa, eu falei, gente, esse mercado de luxo não existe isso. Aí comecei a ligar para algumas pessoas, e todo mundo falou, crise de liquidez. Deixa eu te ensinar algo, fala assim, ó, crise de liquidez. O que é uma crise de liquidez? Para você que vai explodir na vida. A crise de liquidez é que ninguém quer colocar o líquido no jogo. O líquido é o papel, a pecúnia, o dinheiro, a TED, o Pix. O que eles querem fazer? Eu posso até trocar de carro, mas eu vou usar meu carro com mais não sei o que, com mais não sei o que, vou somar e não vou envolver o dinheiro. Quando o dinheiro para de circular, aí começa a ter uma retração generalizada. Começou a voltar os juros como era antes, o governo da Dilma. Não vou falar aqui mal de nenhum governante. Eu vou falar dos governantes que tem mais de 130 mil assistindo agora, para você se levantar e não entrar nesse tipo de coisa e começar a ter seu autogoverno para você prosperar. Eu vou falar para você que é o governante que eu quero falar, porque não adianta uma crítica. A gente criticar as pessoas é uma mentalidade rasa e fraca. O que a gente precisa é levantar governantes. É por isso que a gente depende de mais de uma pessoa ou de duas, ou do prefeito, ou do governador, ou do presidente da república. Nós precisamos é dos brasileiros se levantando. Eu fico louco de ver um negócio desse aqui, agora, acabou de bater 140 mil pessoas. 140 mil pessoas ouviram a mensagem de prosperidade. Ou seja, não está perdida, as pessoas querem. O dia que eu estava gravando uma propaganda eleitoral, eu sentei, e quando eu estava candidato a presidente, ano passado, eu sentei num ponto de ônibus e perguntei para a senhora, minha senhora, se eu te desse 5 mil reais para a senhora abrir um negócio, ela me explicou o que ela faria. Ela falou assim, eu compraria calcinhas, eu compraria sutiã para vender. Aí ela falou, filho, quem não quer ter seu próprio negócio? Aí eu olhei para o meu time, estava junto, ô Nésio? Estava, Thiago? Nessa do ponto de ônibus, vocês estavam comigo? O Nésio estava comigo. E aí eu olhei e falei, olha a frase dessa senhora, mano. A senhora nunca empreendeu? Não, olha a frase. Quem que não quer ter o seu próprio negócio? E no mesmo ponto de ônibus eu deixei ela entrar e fiquei esperando e gravando com mais gente. E um senhor fala a mesma frase. Ele falou, quem que não quer ter seu próprio negócio? Eu falei, será que eles ensaiaram nesse ponto de ônibus falar a mesma frase? No fundo, todo mundo quer empreender, mas não dá conta. Vírgula. Eles não sabem que pode fazer. O que eu quero que você entenda é que existem perfis emocionais, e esses perfis precisam crescer. E aqui vai uma das coisas mais poderosas que você vai ter que tomar de decisão. Uma das decisões mais importantes que me fez chegar até aqui foi largar a carreira de executivo no Grupo Oi Brasil Telecom. Eu queria até chorar. Sabe o que eu larguei? Você vai falar assim, ó, eu preciso largar o bom. Fala isso, você tem até medo de falar, olha para você ver, vocês nem falaram. Fala assim, ó, a partir de hoje,
Eu vou tomar as decisões. E não quero saber. Eu vou continuar firme. Eu já passei eu vou passar nesses próximos minutos as 10 decisões difíceis. Mas você vai anotar isso aqui primeiro. Ó. Olha aqui. Fica tranquilo que eu vou te passar. Aqui, ó. Você vai pegar um ponto do passado. Pega um ponto do passado. Você vai fazer um pontinho no passado. Pega uma folha inteira. Não faz anotação escassa, não. Tem gente escassa demais. Pega um ponto no presente. E faz um ponto no futuro. Vocês estão olhando para isso aqui? O que tem escrito nessa televisão e nesse painel de LED? O que está escrito? Fala assim comigo, 3 pontos. Fala assim, o passado, o presente e o futuro. Você mora onde? No passado. Negativo. Não vou aceitar ninguém falar presente aqui não. Onde você mora? Você mora no passado. Seu resultado mostra que você mora no passado. Se você morasse no presente, você estava em algum palco agora, destravando alguém. Você estava inventando um trem assustador agora. Você ainda está no passado. Fala assim, ainda estou, mas vou sair agora. Só que você precisa aceitar alguns pontos que estão ali, que são invisíveis, nós vamos descobrir agora. Eu preciso que você acompanhe desenhando. Você pode fazer isso? Então vamos lá. Nós vamos desenhar os pontos, e aí você vai entender que parece que você... Sabe o que eu ouvi do meu pai? Meu pai falava assim, meu filho, você não para com nada. Meu velho está me assistindo agora, vou mandar um recado para ele. Isso aqui chama vingança. Sabe o que é vingança? Vingança é quando uma árvore vinga na hora que ela dá fruto. Papai, eu sei da sua intenção, sempre foi boa, de falar que eu não parava com nada. Eu estou com a única namorada que eu tive na minha vida. Sou casado com essa mulher, conheço ela há 20 anos. E eu paro sim com aquilo que faz sentido e tem a ver com o meu propósito. Com as coisas acessórias eu larguei todas, porque tudo que para de fazer sentido ficou pelo caminho. O que eu quero que o senhor entenda é que eu também descobri minha identidade no percurso e eu não parei com isso. O que eu quero que o senhor também entenda é que tudo aquilo que foi potencializando o que o senhor me chamou, eu nunca parei com isso. Agora todas as coisas, Brasil Telecom, Direito, Unip, viver de alguns tipos de rendas, eu falei, isso aqui já não faz mais sentido, todas essas coisas eu parei. E eu vou te ensinar agora. Eu quero que você entenda isso agora. Algumas coisas, você que está assistindo aí no YouTube, no Instagram, não sei na onde você está assistindo, algumas coisas que você ainda não sabe o porquê você fez, que tem a ver com o que você tinha que estar fazendo agora. Eu não tinha um pingo de paciência com ninguém. Onde que eu ganhei isso? No call center. Não estava nem aí para ninguém, eu queria estudar e mostrar que eu sabia de alguma coisa. Só que lá eu tive a paciência de pegar um monte de gente com problema emocional. Você não está entendendo, o call center é hospício. Você que não sabe, quando precisa de ligar no call center, não sei se vocês sabem, deve ter 10 anos que eu não ligo no call center. Eu prosperei, eu paguei alguém para falar nesse negócio para mim. Eu não consigo nem ligar lá. Papo, você é bloqueado? Não, eu saí de lá, não quero nem ouvir como é que funciona lá. Escuta isso. Esse negócio aqui, ó, vai dar uma sacolejada na sua cabeça. Se você não der conta de escrever, vai pedir agora. É a primeira coisa que você tem que aprender quando você não tem um recurso. Pede para alguém uma folha aí e divide a caneta com ele. Compartilha. Mas você precisa sair com esse desenho daqui na sua mão. Pega esse desenho. Aí tem gente, eu não preciso de ninguém, é por isso que não vai prosperar. Você sempre precisa de alguém. Na hora de nascer, você nasceu sozinho ou? Nasceu sozinho? Na hora de morrer, morre sozinho lá, vai para debaixo da terra sozinho, igual minhoca. Vamos lá, respira fundo. Olha lá a galera lá, ó, veio despreparada para a vida e agora está arrancando a folha dos outros. Você que está em casa, pega uma folha que eu vou fazer esse desenho junto com você. Olha aqui para mim, todo mundo. Fala assim, eu vou prosperar e te pago depois. O mercado funciona assim. Primeiro pega, depois paga. Olha aqui.
Só uma pessoa. O que você sentiu? Pessoal, o que você sentiu tendo que pedir a folha para essa pessoa agora? Só um sentimento. Qual? O que você sentiu? Me fala. Quem precisou de pegar uma folha? Vergonha. Por que vergonha? Se a pessoa sente vergonha em pedir, sabe que... Pessoal, silêncio agora. Não comprometa o ambiente. Já foi, você já pegou o que precisava pegar. Qual o sentimento? Vergonha? O sentimento? Não merecimento. Necessidade de aprovação. Hã? Conexão. Incapacidade. Olha para você ver. Presta atenção. A mesma atividade fez o quê? Fez com que cada um tivesse um sentimento. Sim ou não? Esses sentimentos aí são transformados em emoções e as emoções suas não estão te dando resultado. Não tem problema você não ter vindo com o caderno, mas não precisava de ninguém ter pedido para você pegar a folha, era para você já ter feito isso antes de alguém pedir. Ah, papai, mas eu vou incomodar a pessoa. Esse é o problema de andar de 2 em 2. Esse é o problema de gostar de andar com gente. Por favor, descubra isso aqui. Ninguém nasceu sozinho. A Carol pariu nosso terceiro filho, ela mesma pegou o neném, ela pariu, ela que fez o parto. Eu estava dirigindo, ele nasceu dentro do carro. Eu olhei para ela tá tudo bem, só dirige. E ela lá, o menino saindo, e eu falei, você vai ficar doido? Não, tá tudo bem. Pegou o menino, pôs ele no colo, o Miguelzinho. Mas teve alguém que fez o parto, foi a própria mãe. Engraçado é que o médico faz seu parto, se você é normal, né? O médico vai fazer seu parto. Uma pessoa te ajuda para chegar, depois 2 no mínimo vão te instruir, depois tem mais gente no seu caminho na escola, quando você vai morrer tem 4 segurando o caixão. Vocês já viram o caixão com 2 pessoas segurando? É no mínimo 4. Fala assim, ó, eu sempre estarei rodeado de pessoas e eu preciso entender como elas funcionam. Você quer uma dica rápida e poderosa, sim ou não? Entenda quem você é, vai saber como é que os outros funcionam. Você sempre está rodeado de gente. Na hora de nascer não escapa, na hora de morrer tem 4. E se for gente boa tem 8 segurando o caixão. Pegando até no lugar que não tem alça. Não, esse aqui era bonito demais. Uma cena que veio na minha cabeça é o Alan Prost segurando o caixão do Senna. Alguém lembra dessa cena? Mano, que cena. E é realmente o Senna que estava lá. Sabe o que é isso? O cara era tão importante que o maior rival dele nas corridas falou, mano, eu tenho que carregar seu caixão, você é um cara de honra demais. Até seu inimigo, que você chama de inimigo, é um cara que te respeita tanto e precisa estar perto. E você tem medo de amigo, de inimigo. Fala assim, eu sempre estarei rodeado de pessoas. E você quer saber o que acontece? Uma pessoa quando vai desistir da vida dela, o que ela faz? Ela para de estar rodeada de gente. Nunca tenha vergonha de pedir uma folha. Mas você sai com a tarefa daqui. Quer saber? Quando eu for num lugar eu vou levar algo. Seja você o que leva. E se não levar, não tenha vergonha. Mas não fique parado. Decisões em cima de decisões. Quem aí vai ter que compartilhar a caneta? Levanta a mão. Fala para essa pessoa assim, ó, você é uma pessoa muito boa. Porque eu não faria isso. Fala para ela. Agora fala, ó, você é muito gentil. Só que o que você está fazendo, eu vou fazer depois disso, porque você me ensinou. Consegue entender ou não? Vem cá. Vocês que estão em casa aí agora, pega o papel, a caneta e vamos fazer aqui, ó. Eu acho que eu quero comprar esse ginásio. Nota uma tarefa aí para mim. Eu prefiro dar aula aqui. Oh, isso aqui é massa. Vamos parar de fazer palestra todo dia e fazer uma vez por mês, tá bom. Não é não? Vê o preço desse ginásio aí para mim. Olha aqui, ó. Silêncio absoluto agora. Beber água. Vamos lá. Silêncio absoluto e vamos prosperar. Tá quase batendo aí. Tá quase batendo os 200 mil. Tá quase na trave. Falta 19 mil pessoas para bater 200 mil, ou seja, tem 180 mil pessoas. Ó, salva de palmas, tem gente aprendendo na hora dessa.
Se contar com as 6.000 que tá aqui, tá faltando só 13. Olha que número abençoado. Falei nada. Vamos lá, ó. Todo mundo absolutamente compenetrado nisso aqui, que isso é um desenho de vida. Presta atenção. Um dia eu vou falar os meus e você vai fazer os seus, ok? Um dia o Pablo lá no passado foi atendente de call center, um ponto. Você vai fazer o quê agora? Você vai anotar esse ponto. Um dia o Pablo foi atendente bem aqui. Faz o desenho na mesma direção que eu, mais ou menos aqui, ó, nessa direção, 11 horas da manhã. Coloca lá, por favor, no painel de LED. Coloca o desenho no painel de LED, por favor. O pessoal que está de lá está assistindo que jeito? Eles conseguem ver? Não? Vou desafiar o pessoal que controla essa testeira de LED que está balançando o desbloqueio da mentalidade. Sei que precisa de um tempinho para configurar. Vê se consegue colocar reduzido. Só para abençoar quem está de costa aqui para o palco. Coloca reduzido para eles verem um desenho na testeira. Tá bom? Então olha aqui. Eu sou tão bom para ensinar que eu sei que eu sou professor. Vocês vão imaginar junto comigo e vocês vão fazer. São 3 pontos na horizontal. Então tem um ponto, você pega a folha inteira. Tem um ponto no começo, um ponto no meio da folha e um ponto quase no final. Você vai tirar um espacinho de 2 dedos aí para tirar. Girar a TV. Oh, vocês sabem usar o recurso. Vou virar aqui a TV para a galera de trás ver. Sobe aí, obrigado. Então a galera de trás dali, dá para ver aí ou não? Puxa mais para cá, ó. Solta o cabo aí, vamos lá. Isso aqui é uma vida real, ó. Vamos destravando o Brasil inteiro. Então vai lá. Só acabou com o meu desenho. Obrigado. Vamos lá. Vou começar de novo. Eu tô aqui, hein? Fechou? Vamos lá, ó. Bolinha do passado, do presente, do futuro. Agora ficou ruim. Acha uma câmera agora para filmar daqui, ó. Vai dar certo. Cadê uma câmera aqui? Boa. Então vamos lá. Você vê que não é difícil prosperar. Você pode ir tomando decisão, ouvindo as pessoas. Se eu fosse um cara ignorante, eu ia ouvir? Não. Veio aqui, ficou com a televisão, deu errado. Vai ficar melhor ainda daqui a pouco. Vai ver. O Salomão falava o seguinte: na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você só reclamar, vai mudar alguma coisa na vida? Mas tem que ficar ouvindo as pessoas, porque não foi ideia minha isso aqui. Só que eu tenho sensibilidade de ouvir pessoas que já viram a solução. Talvez você está num ângulo que não dá para ver a solução. Sacaram ou não? Então vamos lá. Às 11 da manhã, às 11 horas da manhã, você vai colocar ali, ó, seu emprego. Aqui eu vou colocar meu emprego de call center. Pega uma coisa lá do passado que parece que não tem ligação com hoje. Ah, eu fui manicure. Ah, eu trabalhei na TAM. Ah, eu fiz não sei o quê. Lá. E aí o que acontece? Coloca um ponto lá no futuro, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã não, 1 hora da tarde. Isso aqui é geolocalização. Esse ponto do futuro é você cumprindo o seu propósito, só que ainda ele não está revelado, você não sabe, mas ele fica nessa posição. E aí agora, às 8 horas da noite, bem aqui, ó, você vai fazer outro ponto no passado. Esse ponto no passado, às 8 horas da noite ali, ó, você vai fazer um ponto que são pessoas que impactaram você lá no passado, mas não estão no presente mais. Você vai colocar aí, são pessoas. Aqui no futuro, são novas pessoas que você nunca imaginou que sentariam na sua mesa, mas elas já estão desenhadas aqui numa frequência. Você vai colocar aqui às 4 horas da tarde. No ponto do futuro, são 3 pontos. Pablo, até agora eu não vi olha lá, o pessoal conseguiu desenrolar, está colocando nos painéis de LED aí, ó. Vai conseguir. Vocês estão colocando aqui, se puder colocar do lado de lá também, eu sei que vocês vão colocar.
E aí o que acontece? Eu não sei o que significa esses pontos do futuro. Presta bem atenção, ó, compenetrados aqui agora. Eu não sei o que significa os pontos do futuro, mas parece que não faz sentido os pontos do passado. Para algumas pessoas, fazer um evento desse tamanho é a coisa mais assustadora do mundo, sim ou não? Olha o jeito que eu decidi. Vou te contar um ponto do meu passado para você entender por que eu faço evento de jeito aqui sem fazer força. Num ponto meu do passado, em 2010, talvez você não me conheça, eu ficava panfletando para levar gente para o meu evento. Eu fazia um evento que enchia aqui de grafite na minha unha, porque eu ficava enfiando em carros, né, na borracha da porta, e entregava, tipo, 100 mil flyers, eu e algumas pessoas, e não deixava de trabalhar pesado. Eu locava placas de outdoor, eu sabia fazer tudo no off em relação ao evento. Nós enchemos o estádio de futebol com 10 dias, um ginásio com 16 mil pessoas em 17 dias. Isso aqui nós decidimos, foi quarta-feira passada ou quinta. Vocês viram online ou não? Eu virei e falei, mano, tu vontade de ir lá. Aí alguém falou, não vai não, vai dar trabalho. Qual trabalho? Tem um ponto do meu passado que é produzir evento. Produzir muito evento, então não tem segredo nenhum para mim. Só que quando eu produzia evento, eu pensava, minha vida é fazer evento. Nunca foi. Eu estava sendo preparado. E eu quero que você comece a achar certos pontos na sua vida, no passado, que talvez você não perceba, mas você estava sendo treinado para fazer algum ponto do futuro que você ainda não consegue enxergar. Esse desenho vai ser animal. Você vai pirar com o desenrolar que vai acontecer. Então, nesse ponto que eu vou colocar agora, vou pôr um ponto novo. É a sabedoria e todo o tempo que eu investi no passado produzindo evento. Isso é muito forte. Eu estou colocando agora 1h da tarde do passado, só para ninguém ficar doido. Pensa que são 3 pontos. Tem o passado, tem o presente e o futuro. Se eu estou falando 1h, lembra do relógio analógico. O relógio analógico, eu te dou a posição. Se você estiver sem me ver, só me ouvindo, você consegue fazer. Então eu vou falar do ponto passado e o horário. Você põe lá, combinado ou não? Sim ou não? Tá bom. Pablo, eu não vi você até agora falar um ponto do presente. Vocês estão doidinhos para ver um ponto do presente, sim ou não? Vocês vão entender que o presente é outra coisa, assustadora. O dia que eu tive o discernimento desse negócio aqui, eu pirei, porque eu falei, agora tudo faz sentido o que aconteceu comigo. Todas as injustiças que aconteceram comigo, hoje está fazendo sentido. Eu quero que você comece a colocar esses pingos nesses lugares que eu estou colocando, e você vai falar, o dia que aconteceu isso comigo, essa injustiça comigo. Quer ver? Eu vou pôr uma injustiça aqui, ó. No passado, eu fui agredido. Você já conhece a história. O que isso tem a ver com o seu futuro? Eu sou um dos caras que odeiam com a minha alma a injustiça. E aquilo que acontece com você tem um reverb lá nos pontos do futuro e você nem imagina. Quando você é injustiçado, você tem uma conexão no seu propósito de trazer justiça sobre a terra. Quando você é uma pessoa medrosa, aí te provo com nomes, dados e fatos. Quando a pessoa é hiper mega medrosa, como um tal de Abraão, e ele cura esse negócio que é um ponto do passado dele, ao curar esse ponto, ele cria um ponto no futuro que ele nem imaginava, e alguém começa a chamar ele de pai da fé. Vocês conseguiram entender ou não? O ponto do passado consegue projetar de lá como se fosse uma estrela o que eu vou fazer no futuro. Por isso eu não vos convido a serem milionários para ficar fazendo assim, jogando dinheiro para cima, coisa de otário. Não é sobre coisas, é sobre ter um armamento. Fala assim comigo, riqueza é armamento. Mas para quê? Pergunta para quê? Para ligar todos os pontos do passado com os seus pontos do futuro, e você vai se impressionar onde que está o presente. Quando o primeiro entendeu o que eu falar aqui, tem que gritar assim, putz. Um já entendeu. Você vive reclamando das misérias que você passou. Vou pegar um ponto meu do passado. Quem está aí no Instagram, escreve assim, putz, quem já entendeu. No Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook.
Esse trem de TikTok não é só para dançar não, filho, é para desbloquear também. Presta atenção aí. Olha um ponto do passado. Pablo Marçal era uma das pessoas mais escassas. Você vai colocar as 9 no mesmo sentido do relógio. Tem que ser um pouquinho para fora do eixo, do jeitinho que é o relógio. Volta lá o painel de LED, por gentileza. Vai voltar. Volta a tela do computador, do jeito que estava, por gentileza. Vai voltar. Às 9 horas do passado, você vai colocar assim, ó, a sua escassez. E é lá às 9 horas do futuro, vai rolar uma coisa. Lá nas 9 não, vai rolar aqui, ó. Às 11 horas do futuro, tem alguma coisa guardada sobre riqueza. Aí você fala, mano, eu não estou entendendo o que você está falando. Você vai entender agorinha. A pessoa que é altamente escassa, ela tem um propósito, faz parte dos múltiplos propósitos dela. Se ela desconfiar o que significa isso que eu estou dizendo, ela vai destravar sem desbloqueio, porque isso já é um desbloqueio. Era medroso? Era. Então agora é o pai da fé. Espera aí. Aí você, apóstolo Paulo, você perseguia, autorizava e matava os outros? É. Então agora você traz vida. Presta atenção que eu estou te falando, calma. Você não fez nada por acaso até hoje. Você nem imagina o que eu estou te falando. Você vai assustar com o que vai acontecer agora. E na hora que a pressão do ambiente subir, eu preciso te contar um segredo para vocês. Vocês querem saber ou não? Se a pressão do ambiente subir, o desbloqueio aqui é bem baixo. Eu preciso que vocês estejam comigo de verdade. Alguém fala assim, me prova. Por que Jesus ia numa cidade e não acontecia um milagre? Porque era o lugar dele, a terra dele. E sabe o que é o problema da sua terra? O povo olha para você e fala, mas você não é o filho da Maria? Você não é o filho da Maria lá, que seus irmãos ficam tudo lá? Você não é o filho do José que fica fazendo... Você fez porta para o meu pai, toma vergonha na sua cara, você não tem nada não, rapaz. Aí o cara dava 2 passos para fora de Cafarnaum ali. O que acontecia? O povo falava, esse aí é o Jesus que faz tal coisa? Aí a mulher chegava, eu nem sei, eu só sei, eu vou encostar na orla da roupa dele. Pegava energia. Mas por que lá no lugar não funciona e agora só de tocar na roupa desse homem funciona? Não existe nada que você tenha feito na sua vida que foi por acaso. Eu quero que você repita isso, eu quero que vocês escrevam isso na internet. Fala assim comigo, não existe nada que eu tenha feito na vida que foi um erro meu, que foi uma falha minha. Fala assim, aquele que me chamou é o maior administrador de recursos que existe. O que é isso que eu acabei de falar? Não foi por acaso. Você mexeu com isso aí? Ligou um ponto lá no futuro, você ainda não vê. Eu odiava gente rica. E agora eu estou falando assim, ó, o relógio de 1 milhão no braço. Tem dia que eu acordo na minha casa, eu olho para a garagem da minha casa, eu falo, isso aqui é algum sonho, só pode. Que meu sonho era um ômega. Meu sonho era um Fusca que abria a porta para trás. Meu sonho era um Camaro. Que tem 10 milhões de reais na garagem da minha casa? O que aconteceu? Eu sempre mantenho a mesma simplicidade do atendente de call center. Você não está entendendo. Apesar de você ouvir coisas horríveis ao meu respeito, por causa de fama, você tem que sentir o que eu carrego dentro do meu peito. Um coração simples, com muita paz. Não, meu coração não tem coisa. Eu já peguei esse código. Coisa é para usar. Coisa é para desfrutar, gente é para amar, não troca essas posições. Você se acha uma coisa hoje, porque você não respeita o que você fez no passado, e não sabe os pontos que brotou no futuro, e não sabe ligar os pontos. Às vezes eu olho para vocês caçando alguma coisa, parece assim, mano, te falta uma tarefa. Não, te falta só enxergar o desenho. Vocês vão pirar no desenho. O dia que eu vi esse desenho, eu fiz assim, ó, foi uma
O maior não, mas foi um dos maiores desbloqueios que eu já tive na minha vida, porque aí eu comecei a desenhar toda a minha vida. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu me sentia isso, eu me sentia rejeitado, eu me sentia isso, eu tinha bloqueio de aprendizado. Vamos lá, Marçal do passado, tinha bloqueio de aprendizado. Tem como um trem desse? Como que tem 200 mil pessoas assistindo um caipira igual eu? Presta esse chapéu seu aí, caipira. Vou mostrar para vocês como é que eu me via. Assino. O Zezé assinou ele? Olha aqui, o Zezé assinou mesmo, ó. A assinatura é um negócio muito importante. Vários de vocês vão ter que assinar o futuro de vocês hoje. Dá uma caneta aí que eu vou assinar. Rapaz, mas que chapéuzão, hein? Quer quanto? Tem preço, não? Eu não assino então, hein? Depois eu assino, fica aí. Como é que um caipira, escuta essa aqui agora que é a pior de todas. Como que um caipira lá do Goiás, escuta aí. Como que um caipira do Goiás, que quando ia conversar com alguém ficava nervoso, começava a gaguejar, consegue falar para 200 mil pessoas assistindo assim, ó. Porque o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. E o ponto do passado que parecia humilhação, tinha ligado o ponto lá no futuro e eu não vi. Vocês dentro do ginásio, isso aqui é uma dupla honra, filho. Quando você entende o que aconteceu e o porquê que aconteceu e o que você tem que fazer para trazer essa energia lá do futuro pro agora. Eu queria só meter o desenho de uma vez ali, mas você não consegue entender, eu tenho que explicar devagarinho. Então, meu senhor e minha senhora, o que você acha que a sua incapacidade é o seu ponto do passado? Todo ponto do passado tem um ponto no futuro, nós precisamos só ligar ele. Na hora que eu ligar, você vai passar mal.